de briefing, onboarding, qual é a ordem de tudo isso e como que você faz na prática com seus clientes de social media. Alô Brasil, alô mundo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal e hoje a gente vai falar sobre dois processos que acontecem assim que você fecha o contrato com o cliente, que é o onboarding e a reunião de briefing. Vou te explicar o que são eles para que você entenda de forma muito prática e te mostrar o momento ideal de fazer cada um deles. Em primeiro lugar, e sem muita enrolação, a reunião de onboarding e briefing acontecem no mesmo dia. Óbvio que isso é opcional, mas aqui a gente faz no mesmo dia para não ter que ficar gastando o tempo do cliente nem gastar o nosso também. O onboarding nada mais é do que uma apresentação de todo o caminho que vai ser trilhado por vocês ao longo dessa jornada ali do contrato. E o briefing são perguntas estratégicas para que você consiga entender melhor a empresa do cliente, o que ele entrega, o que ele faz, saber a história dele. Então acaba que essa reunião é uma reunião mais longa, porém extremamente necessária. Eu gosto de fazer tudo por documentos, PDFs, arquivos, para mostrar, porque eu entendo que as pessoas elas ficam um pouco mais atentas quando eu tô mostrando alguma coisa para elas do que quando eu somente estou falando assim de forma solta. Então a gente tem um documento aqui de onboarding, onde a gente abre e fala pro cliente qual que é a trilha dele durante esse caminho. Essa parte é super rápida e super curta. Então, nós somos a Windy, nós fazemos esse tipo de trabalho, a gente foca mais no conteúdo humanizado. Você reforça o que você já falou antes, quando você estava ali na busca de fechar o contrato, de quem é a sua empresa, o que você faz, e já passa os próximos passos. Então, depois dessa reunião, eu vou te enviar uma ata com o passo a passo de tudo que a gente falou aqui. Eu vou te enviar também o planejamento estratégico daqui 15 dias. A aprovação de conteúdo, ela funciona pelo WhatsApp e é uma aprovação de conteúdo que precisa ser feita em X dias. Então, as regras. Como que vai funcionar o trabalho de vocês? Como que vai funcionar essa parceria? É necessário pontuar tudo para que o cliente esteja ainda mais atento. Ah, Letícia, mas eu coloquei no contrato. A gente sabe que nem todo mundo lê contrato. E ainda que não seja sua obrigação fazer com que ele leia, acaba sendo de bom tom da sua parte incluir essas informações na hora de fazer a reunião de onboarding, porque as coisas ficam alinhadas e você evita problemas futuros, porque se lá no futuro você virar para o cliente e falar está no contrato, ele vai ficar com muita raiva de você, eu sei que está no contrato, mas eu não... A gente sabe que funciona assim na prática. Então, coloca essas informações na reunião de onboarding, coloca ali no seu arquivo para que tudo fique bem certinho. Depois disso, nessa mesma reunião, a gente começa o briefing. E o briefing, ele sempre vai ser uma conversa, nunca uma entrevista. Então, você tem um passo a passo ali com várias perguntas. Eu mesma tenho um arquivo que eu entrego para os meus alunos no Guia Essencial, que é um arquivo com uma série de coisas que o cliente precisa te responder para que você possa criar um conteúdo mais assertivo. Então, a gente vai perguntar a história dele, os produtos que ele vende, vamos perguntar sobre a identidade visual, se ele já tem uma identidade firmada, vamos entender quais são os valores, a missão, o propósito, o que ele quer mostrar para o mundo, quais são os diferenciais. E esse é o momento que eu deixo o cliente falar com muita leveza. Então, óbvio, antes eu pesquisei muita coisa sobre ele, eu stalkeei ele, eu vi várias informações e eu sei já de muita coisa, mas eu quero ouvir dele a história. Então, como que vocês começaram? Qual que é o propósito de vocês? Me conta como que foi para chegar até aqui. O cliente, gente, em primeiro lugar, ele se sente ouvido. As pessoas gostam de falar sobre elas gostam de contar a história delas. Então, nesse momento, ele vai ficar super empolgado. E isso é mais um ponto pra você, porque vocês começam a criar um relacionamento. Então, entender o que existe por trás daquela empresa é essencial. Aqui, nesse momento, você também vai avaliar concorrentes. Então, quem são os concorrentes dele? Você vai perguntar quais são os concorrentes diretos e indiretos, quais são os pontos que eles querem melhorar, que hoje eles já conseguem olhar e pensar assim, eu queria melhorar isso. Quais são os pontos que eles não querem que aconteça de jeito nenhum no perfil deles. Então, eu não quero nunca que vocês usem esse emoji. Pergunte pra ele, tem alguma coisa que você não quer que a gente faça? Ou que você não quer que aconteça dentro do seu perfil? São itens importantes para que você alinhe a comunicação entre vocês, mas principalmente para que você alinhe a comunicação nas redes sociais. Dentro do Guia Essencial do Social Media, que é o meu template de arquivos, eu tenho tanto o arquivo de onboarding quanto o arquivo de briefing, além de todos os outros arquivos que a gente usa aqui na Windy, de aprovação de conteúdo, cronograma, planilha de precificação e tudo mais. Então, o link para adquirir o Guia Essencial vai estar aqui na descrição. Entendendo que é uma reunião só, que a parte de onboarding é a apresentação para que você consiga demonstrar que não faz só post, que você é uma empresa que tem processos. A reunião de briefing é o momento onde você entende tudo sobre o cliente, onde você coleta o máximo de informações possíveis. Eu vou te dar algumas dicas em relação a essa reunião que são fundamentais. São coisas que parecem simples e óbvias, mas que fazem diferença. Em primeiro lugar, como eu disse anteriormente, estudar o cliente antes da reunião, saber o que ele faz, o que ele vende, ver os destaques que já existem, ver ali os posts antigos
antigos, de repente você pega alguma coisa da história da marca e usa isso como ponto de conexão, ele tá falando alguma coisa e você fala, ah, eu vi que vocês já gravaram uma campanha também em outro estado, como que foi isso? Então, é um ponto de conexão e mostra que você pesquisou e estudou a marca. Segunda coisa, confirme a reunião com antecedência. A gente tem uma mensagem padrão também, então assim, faltando 24 horas para a reunião, a gente envia essa mensagem de confirmação e no dia seguinte a gente envia uma outra mais curta para que o cliente entenda que a gente tá ali com aquele horário separado para ele, mas que depois a gente tem outras reuniões e outras coisas para fazer, então ele precisa ser pontual. E a gente coloca isso na mensagem de forma muito sutil e educada, é claro. No dia da reunião, prepare o seu ambiente, então tome muito cuidado com o que tá à sua volta, com o barulho que tá acontecendo. Se você tiver, use microfone, se não tiver, aqueles fones de ouvido com fio, sabe? Eles têm um microfone muito bom, dá pra você usar na reunião também, isso vai isolar mais o barulho que tá aqui ao seu redor, se tiver algum tipo de barulho. Tenha postura na frente da câmera, então não fica assim na hora de falar com o cliente, ou assim, nada disso, gente, postura. Vai doer sua coluna um pouquinho? Vai, mas você vai ficar o tempo todo assim, ó, sentado, olhando pra ele, prestando atenção. Quando for falar, ó, aqui, ó, sempre na postura, não vai ficar com pose de largado, porque isso também passa uma imagem. Testa tudo antes de começar a reunião. Câmera, microfone, tudo que você tiver que testar, teste antes de começar a reunião. E não se esqueça também, limpe a câmera. Sabe a câmera do computador? Passa um paninho ali. Ah, vai fazer pelo celular? Passa um paninho ali na câmera para que a imagem esteja o mais nítida possível e que você consiga usar a melhor qualidade do seu aparelho aí na hora de fazer a reunião. Nem preciso dizer, mas vou dizer que você tem que estar bem apresentável e a gente não tá falando de blazer, a gente não tá falando de batom vermelho, a gente tá falando de estar na sua melhor versão e que seja uma versão condizente com o cliente que você quer atrair. Se você tá querendo atrair cliente high ticket, que é de um mercado extremamente formal, você vai sim ter que usar blazer. Desculpa te decepcionar, mas você vai sim ter que usar blazer se você quer atingir esse tipo de cliente. Agora, se você quer atingir um cliente que é mais informal, que de repente não tem tanta, sabe, dessas questões, que não é também às vezes high ticket, ou pode ser high ticket, porque o high ticket não depende do blazer, ele depende do tipo de público. Então, você tem que estudar esse público, esse cliente antes para entender como que você vai estar ali, qual que vai ser a sua apresentação visual. Próximo ponto é que você tenha esse material pronto e visível, né? Então, o arquivo de briefing, eu normalmente coloco assim no iPad e eu vou escrevendo à medida que ele vai falando. E uma coisa muito legal que eu faço aqui na Windy é que eu gravo todas as reuniões. Depois de gravar todas as reuniões, eu subo em uma IA chamada Gladia. Ela é muito legal porque ela transcreve todo o texto e ela é gratuita. Então eu subo o vídeo lá, ela transcreve todo o meu texto, eu pego esse mesmo texto, jogo no chat GPT e falo, chat, pegue esse texto todo e me fale quais foram os tópicos, pautas, decisões dessa reunião. O chat me entrega e eu mando pro cliente, tipo assim, tá ok? É isso mesmo? As informações estão coerentes pra ver se a gente tá na mesma página, se tá tudo alinhado, se a gente entendeu a mesma coisa, não deixar um A perdido. O cliente fala, ok, é isso mesmo. E aí a gente dá continuidade no processo. Por último, mas não menos importante, nessa reunião eu também já pego senhas e acessos, porque a maioria das pessoas hoje sabe que é necessário verificação de 2 fatores. E às vezes, gente, a gente precisa ficar assim, ó, tipo, mandei o código, aí o cliente tá fazendo outra coisa, aí daqui 20 minutos ele manda o código, já foi. Aí ele me manda e vai fazer a coisa de novo, e a gente fica assim, ó, 5 horas para conseguir logar numa rede social ou liberar um acesso. Então, durante essa reunião, a gente já pega todos os acessos que são necessários para que a gente consiga dar andamento no trabalho. Começar um novo cliente pode sim ser desafiador, pode sim exigir muitos passos, mas se você tiver processos, tudo flui de forma muito mais simples. Onboard e briefing são pilares que fazem com que você crie um relacionamento com o cliente por conta dessa conversa um pouco mais longa e que dão a base para que você produza todo o conteúdo. Dessa forma, eu te garanto que se você vai criando um relacionamento com esse cliente, se você coleta muito bem as informações nessa reunião, você passa a ter um cliente que fica aí com você, ó, por muitos e muitos anos. Agora eu quero saber, você tem alguma dúvida a respeito desse assunto? Você tem alguma dúvida a respeito de algum outro passo? O que você precisa hoje aprender sobre o universo social media? Me deixa aqui nos comentários que eu trago em um outro vídeo pra vocês. Um beijo e até o próximo. Tchau!